Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos à nossa escalada bíblica. Hoje nós começamos as epístolas do Novo Testamento, as cartas do Novo Testamento, e faremos isso a partir da carta de Paulo aos Romanos. Aqui também nós estamos começando, a literatura de Paulo. Então esse é o primeiro texto que nós estudamos, que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Então, para que a gente possa ir direto ao ponto aqui, peço a você que abra sua Bíblia no livro, na carta aos Romanos, no capítulo 1, e nós leremos os versículos 16 e 17. Diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Bom, irmãos, nós vimos esse texto lá em Abacuque e nós temos aqui nessa afirmação do apóstolo Paulo coisas muito importantes que são uma espécie de engrenagem aqui do que ele pretende fazer na carta. Mas antes da gente entrar propriamente na carta, é importante a gente traçar aqui um panorama histórico da cidade de Roma, da igreja de Roma e da relação de Paulo para com esses irmãos. Então, Roma, como até hoje existe, é uma cidade muito importante, e os romanos, eles começaram a se unir. Eles eram no início pequenas comunidades, pequenas cidades, vilas, e eles passaram então a se unir num sistema que ficou conhecido historicamente como república, como um único povo. É claro que eles tinham ali traços de uma mesma genética, de uma mesma família, eles pertenciam a uma mesma região, e na união que eles foram fazendo de famílias, de cidades, de região, de espaços físicos, eles começaram então a se tornar um único povo, isso lá pelo menos no 8º século antes de Cristo. Com essa união, eles perceberam que eles tinham conquistado uma força militar considerável, uma estratégia militar considerável e uma boa forma de governo que unificava esse povo e que trazia condições para que eles pudessem expandir as suas ideias, Então, eles começam primeiro aonde hoje nós conhecemos como Europa e vão se estendendo para o Oriente Médio, chegando, claro, a Israel, tomando o poder de outros impérios e acabaram ficando responsáveis por toda essa região. Eles fizeram na história 3 coisas interessantes. O primeiro deles é aquilo que nós chamamos de Pax Romana ou a Paz Romana, e é o aspecto em que eles estabeleceram um código legislativo para o mundo. Então, em uma época onde era muito difícil viagens acontecerem, existia uma insegurança muito grande com roubos, com ladrões, com pessoas que queriam se beneficiar da vida daqueles que estavam indo de um lado para o outro, o que impedia, veja bem, as rotas comerciais, porque à medida que você saía com algo precioso para viajar e você entendia que aquilo era perigoso, muitas vezes isso era privado, isso era difícil de acontecer. Então, quando eles estabelecem a Pax Romana, é claro, não é que eles colocaram câmeras, não é que eles tinham policiamento, mas de certa forma a postura que Roma teve trouxe benefícios para que as rotas comerciais fossem muito mais frequentadas. Uma segunda coisa é que nessas rotas comerciais eles fizeram estradas, Então eles investiram de certa forma em uma infraestrutura para que essas rotas, para que essas cidades principais, e aqui cabe a gente lembrar que as cidades que Paulo manda a carta são cidades que têm uma proeminência em rotas de comércio, em rotas de cultura, em rotas religiosas, porque essas cidades, como
cidades principais, elas se estendiam, né? Elas influenciavam cidades menores ou até mesmo povoados menores. Então, Paulo ele envia cartas para cidades que seriam uma espécie, a palavra não é boa, mas uma espécie de capital de determinadas regiões, e através de rotas comerciais que Roma havia investido, né? Uma terceira coisa que Roma fazia era, ao conquistar novos povos, eles colocavam ali uma liderança que era deles, eles colocavam ali algum contingente de exército, mas as pessoas continuavam tendo a liberdade de cultuar os seus deuses, mantendo a sua cultura, o que gerava nas pessoas uma certa sensação de liberdade, né? Então você vai ver no Novo Testamento, na época ali de Jesus, que tinha Pilatos, tinha outros líderes, né? Mas todos eles colocados por Roma, e ainda assim você vai ver saduceus, fariseus, você vai ver mestres da lei fazendo o seu trabalho como se não tivesse ninguém interferindo. Então Roma usou essa estratégia para conquistar os lugares, e eles foram muito bem sucedidos, né? Uma outra coisa que é interessante a gente pensar, isso quem traz é um comentarista chamado Camford. Ele diz que a igreja de Roma ela não começou com uma intenção missionária formal, mas ela começou exatamente com pessoas que se deslocavam de outros lugares para a cidade de Roma e já haviam conhecido o Evangelho. Então, nesse movimento de conhecer o Evangelho e ir para Roma, eles começaram ali a anunciar. E Roma, como de fato era, né, um centro político, um centro econômico, um centro cultural, acabava absorvendo essas ideias. E a Igreja de Roma, então, ela não começa através de uma iniciativa missionária formal, mas ela começa através do impacto que o Evangelho causava na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas, né? E isso é importante porque Paulo, quando ele escreve a carta, e aqui a gente já vai entrando num outro aspecto, ele precisa se apresentar. Paulo não conhecia a igreja na sua totalidade, mas lá no capítulo 16 nós ficamos sabendo que, através das saudações que ele envia para a igreja, ele tinha muitos conhecidos que estavam ali. Não significa que essas pessoas elas eram de Roma, mas que elas estavam em Roma, né? Então, à medida que Paulo faz essa saudação a essas pessoas, ele mostra que ele não é tão desconhecido assim, né? Que as pessoas podem confiar nele. Paulo escreve essa carta, então, com 3 propósitos. O primeiro deles é se apresentar, o segundo é apresentar a sua visão teológica e as principais doutrinas, vamos dizer assim, daquilo que é essencial para a vida cristã, e depois ele vai fazer um pedido para a igreja que eles se tornem apoiadores dele no empreendimento que ele tem, que é o de viajar até a Espanha levando o evangelho. Então Paulo tem basicamente essa tríade aí de intenção ao escrever aos romanos. Certamente a gente pode dizer que a carta de Paulo aos Romanos é a que tem uma densidade, que tem uma estrutura teológica muito grande, maior do que as outras. Talvez uma carta que se compare um pouco à carta de Paulo aos Romanos seja de Gálatas, aos Gálatas, né? Mas lá ele é bem mais sucinto, né? Ele é bem mais objetivo. Aqui ele tem tempo, vamos dizer assim, para que ele exponha com mais profundidade o que está sendo proposto aqui. Então é interessante a gente pensar, né, que Paulo ele faz essa abertura da carta, olhando lá no capítulo 1, falando quem ele é, e aí tem um versículo que eu gosto muito nessa primeira parte da carta, que é o versículo 11, onde Paulo diz assim: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual,
para que sejais confirmados. Isso é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Então, Paulo ele começou falando que ele é servo de Jesus Cristo, apóstolo, separado para o Evangelho, mas ele também tem essa capacidade de ser humilde, de conduzir as coisas numa perspectiva de humildade. E aqui é claro que ele não está fazendo isso para ser de alguma forma aqui para convencer as pessoas, afinal eles já conheciam a fama dele, mas ele faz isso de prontidão, de coração sincero, porque ele deseja realmente que esse processo de conhecer os romanos se torne algo que impulsione o evangelho para os outros lugares. O texto que a gente leu, no versículo 16 e 17, quando ele diz que ele não se envergonha do evangelho, tem tudo a ver com o que ele vai escrever, né? Tem tudo a ver com a vida que Paulo tem levado e a perspectiva que ele espera que os romanos entendam. Então, se a gente fosse dividir o livro de Romanos aqui para o nosso estudo, a gente poderia colocar aqui o capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo fala de uma coisa um pouco mais teológica, um pouco mais conceitual, e do capítulo 12 até o 15, né? Pode entrar o 16 também, ele está falando de um aspecto muito mais prático. Então eu vou nomear aqui alguns temas que Paulo faz nesse processo, né? Olhando então para a primeira parte do livro, ele vai trazer um tema primordial. Esse tema primordial é que a salvação das pessoas, a salvação da igreja, ela é somente pela fé. Então, o versículo 16 e 17, ele faz um anúncio do tema, que é: o justo vive por fé. O justo não vive pelas obras, ainda que faça obras. O justo, ele não tem sorte de ser salvo, mas a fé, através daquilo que Jesus fez, é que nos conecta a Deus. Enfim, o importante é a gente ter em mente esse texto como sendo a abertura daquilo que Paulo vai trazer para esses irmãos. Depois disso, ele vai fazer uma afirmação geral, que é a afirmação de que todos os homens, todas as mulheres, crianças, idosos, todas as raças são indesculpáveis por causa do pecado. Ele com isso vai trazer algumas afirmações, né, bem interessantes. Ainda no capítulo 1, Paulo descreve aqui a condição, né, que as pessoas vão se degradando na sua vida, e muitas vezes a gente lê esse texto apontando o dedo para os outros e dizendo: olha só, né, como que a idolatria, como que a depravação das pessoas acontece. Mas a gente precisa entender que Paulo está falando de nós aqui, ele não está falando de outros, ele está falando de gente como a gente, que vivia, né, num padrão de pensamento reprovável, fazendo aquilo que simplesmente agradava a si, e de repente essas pessoas são alcançadas pelo Evangelho. Mas antes dele chegar nesse ponto, ele vai dizer que os judeus fizeram daquilo que Deus havia dado uma coisa equivocada, né? Eles tornaram aquilo, aquele privilégio, em uma coisa para se vangloriar, né? Ao mesmo tempo, ele vai dizer que os gentios também não aproveitaram os sinais que Deus tinha dado para eles, para que eles entendessem que era necessário uma mudança de vida, né? Então, Paulo vai falar um pouco aqui sobre como Deus se revela. Claro, Deus se revela através da sua criação, mas principalmente através da palavra. E nesse processo de revelação, as pessoas elas tomaram a decisão de não ouvir aquilo que Deus estava dizendo e continuar nos seus caminhos pecaminosos. Então, Paulo ele vem usando uma estratégia aqui literária muito interessante, porque ele vai levantando perguntas e vai ele mesmo respondendo essas perguntas, né? Então ele faz uma afirmação, essa afirmação gera
uma pergunta, uma possível pergunta, e ele já vai trazendo uma resposta. Por exemplo, lá no capítulo 2, no versículo 29, ele vai responder uma pergunta, né? Porque isso era uma questão que sempre ocorria. Quem era o judeu? Se o judeu não é não é o que tem o sangue, né? O DNA, vamos dizer assim, então essa pessoa está salva porque Deus escolheu esse povo. Mas Paulo responde assim: porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, mas cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então veja, o que Paulo está dizendo aqui? Nós precisamos colocar as coisas em ordem. Nós não podemos viver achando que as coisas funcionam baseados aí num status quo, né? Elas são muito mais profundas, biblicamente dizendo, e é isso que Paulo está trazendo, né? Lá no capítulo 3, ele vai trazer algumas afirmações assim bem contundentes, né? Dizendo que todos os homens pecaram, toda a humanidade pecou, carece da glória de Deus, da graça de Deus, e esse todos aqui é principalmente essa diferença que existia na cabeça do judeu de que ele era diferente, ele era especial aos olhos de Deus e que os outros não eram. Então, Paulo vai trazer isso para demonstrar que não é bem assim que funciona. Qual que é a solução para isso? A solução para esse pecado é a justificação. Essa justificação ela acontece por meio de Cristo. O que é a justificação? A justificação é o processo em que a justiça de Cristo supera a nossa impureza. Então, a justiça de Cristo, imagine que nós temos um copo, né, bem sujo, com um líquido sujo dentro, e que você pegasse uma jarra que é muito maior e que tem água pura. Então você começa a derramar essa água pura nesse copo que tem essa substância suja. Num primeiro momento aquilo se mistura, mas se você continuar derramando essa água pura, esse copo ele vai transbordar e aquela substância que é suja ela vai começar a sair. E como essa jarra que você tem, ela tem água limpa sem fim, chega uma hora que o copo ele está completamente limpo. É claro que uma ilustração ela sempre vai trazer falhas, mas só para você ter em mente o que é essa justificação, essa justiça de Cristo sendo derramada sobre o pecador. Então, à medida que o sangue de Cristo foi vertido por nós, ele traz essa justificação que vai sendo colocada sobre a nossa vida. Paulo, então, vai usar o exemplo de Abraão para falar a respeito disso, né? E é importante a gente entender que, acima de tudo do que Paulo poderia falar sobre a história de Abraão, ele vai trazer a questão da fé. Abraão recebeu essa fé da parte de Deus e ele exercitou essa fé cumprindo aquilo que Deus havia dito, né? Nós temos ainda em Abraão uma expectativa grande do Messias, né? Então isso também é importante a gente colocar aqui. Quando Paulo fala então sobre a justificação e traz um exemplo, ele vai dizer que, no capítulo 5 aí até o 8, ele vai dizer que então nós vivemos a partir de uma perspectiva diferente. Nós que estávamos em guerra contra Deus, agora já não estamos mais. Nós somos livres do pecado, ainda que nós vivamos lidando com a presença do pecado na nossa vida diariamente. Paulo entende que ele precisa então dedicar um tempo para falar sobre esse tema, que é a lei, a graça. Ser justificado não significa que a gente pode viver de qualquer jeito, porque senão a gente, usando ainda a ilustração de antes, a gente ia continuar colocando coisa suja no copo, né? Então, é importante entender que esse processo de receber aquilo que é puro, ele precisa acontecer por inteiro
Mas existe uma forma que isso acontece, uma obediência na forma como isso vai se dando, né, na nossa vida. Ele trabalha então esses aspectos de lei e de graça, e lá no capítulo 8, Paulo ele tem uma espécie de exultação, né, quando ele começa a entender as coisas e diante de tudo que foi feito, ele passa a celebrar a Deus, ele vai dizer que Deus ele fez coisas maravilhosas, né? Por exemplo, lá no capítulo 8, que eu estou me referindo aqui, no versículo 31, ele vai falar, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele vai trazer uma série de perguntas que ele vai respondendo automaticamente para dizer que Deus, ele de fato fez algo inesperado. Alcançar pessoas pecadoras, pessoas rudes, pessoas que não o amavam, de fato é algo extraordinário. Lá no capítulo 9 até o capítulo 11, Paulo vai tratar do aspecto da incredulidade dos judeus, porque ainda que eles tivessem a lei, ainda que eles estivessem muito próximos de Deus, eles no fim acabaram rejeitando aquilo que era essencial. Já no capítulo 12, nós começamos a entrar na segunda parte da carta, que é essa justificação vista a olhos nus nas pessoas que foram justificados. Então ele vai ter um prólogo, vamos chamar assim, versículos 1 e 2, no capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Certo? E aí ele vai passar a trazer diversas informações práticas de como isso acontece. No capítulo 12, por exemplo, ele vai trazer de pequenas porções de como isso acontece. Então, amar cordialmente uns aos outros, compartilhar as necessidades, ter o mesmo sentimento, não pagar as pessoas com o mal. Isso ele vai trazendo várias dessas informações. Depois, no capítulo 13, ele vai falar sobre um aspecto que é bastante debatido hoje, né, que é a questão da submissão às autoridades. E ele não está dizendo que a gente precisa ser sem opinião com relação às coisas que acontecem, mas ele diz que a gente precisa manter em vistas que Deus é quem sempre conduz a história, certo? Depois ele vai falar sobre o cumprimento, né, do que é o amor. No capítulo 14, ele vai falar sobre a relação daqueles que se sentem mais fortes na fé em comparação com aqueles que são mais fracos. Esses fracos, eles em algum momento podem ser os que estão chegando e ainda não têm conhecimento doutrinário, mas pode ser também pessoas que estão dentro da comunidade e ainda não conseguiram superar ou ainda estão patinando aí em determinadas coisas. Quando nós chegamos no final do capítulo 15, Paulo ele vai expressar aqui no versículo 22 em diante o seu objetivo. Então, ele diz assim, no versículo 23, mas agora não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e para que lá seja por vós encaminhado, pois depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Então, assim, Paulo já coloca aqui o que ele pretende, né? Esse ser enviado por eles seria os irmãos romanos ajudá-lo nos preparativos, né? Dando condições para que ele fizesse essa viagem. Capítulo 16 é o capítulo que eu já fiz um comentário, onde Paulo traz diversas recomendações aqui às pessoas, e assim ele
vai terminar o texto. Lá ele, no finalzinho, ele faz uma doxologia, quando ele diz, mais uma vez, a respeito da soberania de Deus e do cuidado de Deus sobre a vida desses irmãos. Bom, esse é um breve relato, né? Nós temos muitas coisas para ver em Romanos, mas nós podemos aqui tirar algumas lições. A primeira delas é a questão da própria pessoa de Paulo, onde ele entende que o ministério foi dado por Deus, mas que as pessoas, que a igreja é quem valida, é quem coopera com ele nas coisas que ele faz. Então, essa ideia, irmãos, de ser um cristão, um cavaleiro solitário, fazendo tudo sozinho, ela não é bíblica. A gente precisa entender que pode ser que em alguns momentos nós tenhamos que fazer algumas coisas sozinhos, mas isso tudo sempre precisa estar respaldado na comunidade de fé, tá? O segundo aspecto é que é essencial que a gente tenha uma boa doutrina. Se nós queremos levar o Evangelho de Cristo adiante, é essencial que a doutrina esteja fácil na nossa boca para que a gente comunique com as pessoas. E poderia dizer aqui uma terceira lição, que se nós temos uma boa doutrina, nós temos comunhão com a igreja, mas o nosso testemunho, nossa vida prática não condiz com esses dois aspectos anteriores, que nós precisamos tomar muito cuidado, né? Que talvez nós estamos num auto-engano aí, né? E é importante a gente rever sempre, reavaliar sempre onde nós estamos. Que Deus abençoe você, que você possa se dedicar à leitura da carta de Paulo aos Romanos e também se preparar para o nosso próximo estudo, que será nas 2 cartas que Paulo envia aos Coríntios. Que Deus te abençoe e até